Minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos a esta emocionante viagem ao passado. Foi há mais de 208 anos que, na bonita manhã de verão do dia 21 de agosto de 1808, neste campo, foi travada uma batalha de enorme importância para a independência nacional. A Batalha do Vimeiro. De um lado estava o exército francês napoleónico, cerca de 13 mil homens, comandados por Jean Andoche Junot, comandante da primeira invasão francesa de Portugal. Este exército não era comandado por Napoleão. Este exército anglo-luso era comandado por aquele que veio a ser um dos maiores generais da Grã-Bretanha, Sir Arthur Wellesley, o futuro Duque de Wellington. A batalha foi travada numa manhã de muito calor. Senhor, ouvi bem? Sim, sim. Não posso crer. A batalha foi mesmo aqui lutada. Confirmo. Não posso crer. Esta bela paisagem não é sítio para morrer. Oh, perdão, que rude fui. Esqueci-me de me expor. Manuel Maria Barbosa do Bocage ao seu dispor. Esquerda, volta. Descanso. Ai! À vontade. Bom dia, senhores soldados. Parece bem cansado. Que arma é essa aqui aí atrás? Eu não sei nada sobre a vida militar. Aprecio a vida, prefiro a paz. Mas sou curioso. Tenho que perguntar. Como é que se chama? Como é que funciona aquele exemplar? Então permita-me que explique. Eu também tenho aqui um exemplar. Uma mulher de armas. Esta arma que aqui tenho é uma espingarda de pederneiro.
que era utilizada pelos soldados de infantaria de linha. Ora, nesta zona, que é a fecharia da arma, nós temos uma peça chamada cão. No cão está presa uma pedra muito dura de sílex, que é a pederneira. Daí o nome da arma, arma de pederneira. Junto ao cão está uma pequena taça chamada caçuleta. Serve para o cão ir beber a aguinha. E daí a expressão Bateu a caçuleta. Exatamente. Junto à caçuleta há um pequeno orifício que é o ouvido da arma. Tudo aquilo que colocarmos na caçuleta fica em comunicação com o interior da arma através do ouvido. Então o soldado, a primeira coisa que fazia era colocar o cão na posição vertical. E desta forma a arma ficava travada. Em segurança. Em segurança, exatamente. Como ao cão. Depois retirava o cartucho da sua cartucheira ou patrona, rasgava o cartucho com os dentes e colocava um pouco de pólvora na caçuleta, fechando em seguida a tampa. Colocava a arma na posição vertical, o resto da pólvora era colocada no cano, o projétil e o papel a fazer de bucha. Estas armas são as armas ditas de carregar pela boca. E então depois tirava a vareta e com a vareta empurrava toda a carga até ao fundo da arma. E é importante percebermos que naquela época os soldados, pelo menos os soldados portugueses, teriam mais ou menos o meu tamanho. E portanto com uma arma destas não era nada fácil fazer o carregamento. Pequenina, mas arranjadinha. Então temos agora a arma carregada, não é? Temos pólvora na caçuleta, que através do cano comunica, que através do ouvido comunica com a pólvora do cano, e o que nós precisamos é que a pólvora rebente. E para rebentar precisamos de fogo. Como é que fazemos fogo com esta arma? Puxamos o cão atrás e, tal como os homens da pré-história pegavam em pedras de sílex para fazer o fogo, quando a pederneira bate no aço, faz as faíscas que incendeiam a pólvora e o projétil é disparado. Muita técnica. Só que, no caso da infantaria de linha, todas estas operações eram feitas à voz de comando. Os soldados não podiam dar um tiro porque queriam dar um tiro. Havia uma ordem e quando era dada a ordem é que os soldados disparavam. É verdade ou não é? 19. Sentido. Olá. Ombro. Arma. Carregar. Preparar. Apresentar. Fogo. Ombro. Arma. Descansar. Arma. À vontade. Então, hoje temos aqui connosco, como já puderam ver, o nosso caro poeta, Manuel Maria Barbosa do Bocage. Também conhecido por Elmano Saldino. Pois, mas esse deixa estar quietinho. Aqui temos também os soldados de infantaria de linha do Regimento 19 e temos um soldado de infantaria ligeira, um caçador atirador. Ora, eu passo a explicar. No período napoleónico, os exércitos eram maioritariamente constituídos por soldados de infantaria de linha. E chama-se infantaria de linha precisamente porque os soldados combatiam em linha. Todos juntos, ombro com ombro, executavam todas as operações e movimentações à voz de comando, como acabámos de ver, e quando disparavam, disparavam em forma de salva. Todos ao mesmo tempo. E porquê? Eu volto a pegar na minha arma. Porque estas armas eram de carregar pela boca. E logo, quando colocamos um projétil na boca da arma, o projétil é mais pequeno do que a boca, fica solto. E o cano da arma é liso, são armas de cano liso. O que é que acontece? O projétil fica completamente solto no interior. Quando se dá um tiro, vem aos saltos, completamente aos saltos, e no final, se bater aqui em baixo, vem para cima, se bater em cima, vai para baixo, se bater do lado esquerdo, vai para o lado direito, e se bater do lado direito, vai para o lado esquerdo. Ou seja, estas armas não tinham precisão. Por isso mesmo, os soldados juntavam-se todos e disparavam todos ao mesmo tempo e assim havia uma grande quantidade de tiros disparados ao mesmo tempo e numa mesma direção, o que permitia compensar a falta de precisão das armas. Se nós estivéssemos aqui, no dia 21 de agosto de 1808, a olhar para este campo de batalha,
íamos ver, sobretudo, soldados de infantaria de linha formados em linha a combaterem desta forma. Mas a infantaria de linha era antecedida em combate pela infantaria ligeira. Isto acontecia tanto no caso do exército francês como no caso do exército anglo-luso. A infantaria ligeira seguia à frente do exército, fazia as primeiras aproximações ao inimigo e procurava retardá-lo. Não combatia em linha, combatia em ordem dispersa e procurava fazer um tiro seletivo. O que no caso do exército anglo-luso era mais fácil, porque havia algumas tropas do exército anglo-luso, como os riflemen ingleses e os caçadores-atiradores portugueses, dispunham de uma arma melhor, que é a carabina Baker. A carabina Baker, muito obrigada, é uma arma que tem o cano estriado. Como tem estrias no interior, o projétil já não andava aos saltos. Assumia uma trajetória elíptica, o que lhe conferia muito maior precisão. Mas era uma arma cara, utilizada por poucos soldados. Mas aquilo que distinguiu verdadeiramente o exército anglo-luso do exército francês neste campo de batalha foram as táticas utilizadas. O exército francês, a infantaria de linha do exército francês, formou em coluna. Todos juntinhos, ombro com ombro, muitas linhas atrás das outras, cerca de 40 linhas. Esta era uma tática excelente em termos ofensivos. Se os soldados conseguissem aguentar o fogo inimigo tempo suficiente, quando caíam sobre o inimigo, arrasavam-no caíam como uma águia sobre o inimigo. Como tordos! Claro, os outros é que caíam como tordos, não é? E então, as linhas só tinham um problema, uma desvantagem. As linhas à retaguarda não podiam fazer fogo, só as primeiras linhas. Portanto, em termos de poder de fogo, era uma tática limitada. Wellington formou as suas tropas de infantaria de linha de uma forma diferente, em dupla linha. Eram duas linhas muito compridas, a linha de trás estava de pé, a da frente de joelhos, o fogo de trás não era perigoso para a linha da frente. Todos podiam disparar. Claro que não disparavam todos ao mesmo tempo, porque as armas demoravam muito tempo a carregar. Então disparavam os de trás primeiro, depois disparavam os da frente e vice-versa. Aqui na Batalha do Vimeiro, Wellington fez mais do que isso. Ele usou pela primeira vez uma nova tática de guerra, a tática da contra-encosta. A tática da contra-encosta consiste Contra onde? Contra-encosta. Encosta, porque encosta. estamos aqui numa elevação de terreno. E então colocava-se a infantaria de linha na contra-encosta, daí a tática chamar-se assim. A infantaria ligeira no topo e a artilharia, e quando o inimigo se aproximava, tinha que fazer uma progressão em subida, desgastando-se. E no momento certo, as tropas escondidas apareciam no topo, formavam em dupla linha e começavam a disparar. Nós, neste caso, estamos a ver o campo da batalha da perspectiva do exército anglo-luso. O exército anglo-luso estava aqui, nesta elevação de terreno. A infantaria de linha estava nas costas deste terreno, portanto, para lá do sítio onde hoje está o parque de estacionamento. Aqui no topo estava a infantaria ligeira a chamar a atenção e no sítio onde hoje está o monumento estava a artilharia. E os franceses vieram daquele lado. Eu há pouco pedi-vos para olharem para a Casa Branca. Se virmos a Casa Branca, um pouco à direita, mais para cima, vamos ver um pontinho branco, que é o posto de comando de Junot. Os franceses vêm dali para atacarem este sítio. Mas Junot, qual foi a estratégia de Junot? Junot pensou assim: vou enviar um ataque direto ao outeiro, não era para vencer o inimigo, era para fixar aqui o inimigo e ao mesmo tempo enviava 2 brigadas para fazerem uma manobra de envolvimento mais a norte. E estas 2 operações deviam ser simultâneas de forma a surtirem efeito. Na manhã do dia 21 de agosto de 1808, logo de manhã, as tropas francesas começaram a movimentar-se. 2 brigadas, a brigada de Thomier, por norte, e a brigada de Charlot, mais a sul, começam a progredir formadas em coluna para este sítio. Vinham antecedidas pela infantaria ligeira. A infantaria ligeira do exército anglo-luso, que aqui estava em cima, começa a descer e esconder-se atrás da vegetação, que era muita na altura. Tiros, começa logo a troca de tiros e desde logo se nota a superioridade do exército anglo-luso devido à utilização da carabina Baker. Mas, com a aproximação da multidão francesa, daquelas colunas enormes francesas, a infantaria ligeira tem que recuar. Os franceses continuam a subir, a artilharia, aqui muito bem posicionada, começa a disparar sobre as colunas e a formar brechas enormes nas colunas francesas. Claro que nem todos os projéteis acertavam, mas imaginemos as colunas francesas muito compactas e um projétil de artilharia a entrar ali no meio, provocava uma brecha. Os franceses voltavam a formar e continuavam a subir.
E quando estavam aqui próximos, já as tropas de infantaria de linha tinham vindo aqui ao topo, a infantaria de linha britânica, tinham formado em dupla linha, era a brigada de Fane, os granadeiros foram obrigados a recuar. Junot ainda tenta um ataque à igreja, mais uma vez com os granadeiros. O general Anstruther, o general inglês Anstruther, envia o 43º Regimento para a igreja, dá-se ali uma forte peleja que acaba com a retirada dos franceses. E importa questionar o que é que aconteceu àquelas tropas que o Junot, no início da batalha, enviou para fazerem a manobra de envolvimento e que nunca mais apareceram. Ora, já os combates tinham acabado aqui no outeiro e na igreja, ainda elas estavam a dar a volta. E ao fazerem a manobra de envolvimento, vão subir ali até uma elevação de terreno, ali na zona da Ventosa, que fica a norte do sítio onde nós estamos. E quando estavam a subir, na contraencosta, estavam escondidas 3 brigadas inglesas. E então, quando a brigada francesa de Solignac chega ao topo, o Solignac é ferido e volta para trás, e os franceses ficam completamente desorientados e têm que debandar. E quando chega ao Brenier, também já não consegue ajudar, até porque o Brenier foi feito prisioneiro. E, portanto, os franceses têm que debandar. Esta manobra de envolvimento correu muito mal. Não foi simultânea ao ataque aqui no outeiro e ao ataque na igreja, mas é a ponta final dos combates da Batalha do Vimeiro. A batalha... Malvados! Malvados! Cobardes! Malvados! Ah, estepentos! Ladrões! Eram ordinários uma figa! Uma de cada vez! É que estávamos lá, todas lá, acachapadas lá para baixo! Para pé do Rio do Vimeiro! A lavar um rol de roupa? Mas o braçaço! Até que aproximaram-se de nós os franceses, os soldados! Daqueles que se dizem dragões! Malvados! Os ladrões é o que são! Badalhocos! Passaram-se a meter connosco, imaginem só! Sebentos! Badalhocos! Brutos ordinários! Sem maneiras e sem respeito! Uma de cada vez, senão o soldado não consegue entender. Ainda dizem que vêm para nos ajudar! Sebentos! O malvado Junot diz que nos vai proteger. Ele vem para nos roubar e as pratas recolher. Verdade! O Juno mais uma maneta dizem que Portugal é seu! É o diabo para ele e para quem mais lhe deu! Sebentos! Malvados, nojentos, badalhocos. Uns ingratos é o que eles são! Olhem, vamos, mas é lá abaixo, vamos pescar água à fonte e vamos pedir à Rainha Santa que livre Portugal destes velhacos. Bora! 19, sentido. Ombro, arma. A senhora ia dizer alguma coisa? Ia. Então, vamos lá. Com a peste, a fome e a guerra, castiga Deus os nossos pecados. Soframos, pois, com paciência, os castigos por Deus mandados. Eu cá vou ter com o meu homem, lá abaixo ao campamento. É que os homens com a guerra precisam de mais sustento. Oh! Venham comigo! Também tenho um bocadinho de fome. Ele. Freno. Marcha. O que os soldados faziam no acampamento? Uma coisa muito importante era a manutenção das suas armas. Eles tinham que tratar da arma, porque a arma é, no fundo, a melhor amiga do soldado, ou até, talvez, a namorada do soldado. Um soldado sem arma não é soldado. Então, que objetos é que os soldados tinham para tratar da sua arma? Tinham, por exemplo, a ferramenta tripla. Esta ferramenta servia para desmontar toda a arma e servia também quando eles queriam substituir a pederneira, porque, como pudemos ver há pouco, estas armas são armas de pederneira e a pederneira vai-se gastando. À medida que se vão dando tiros, a pederneira vai-se desgastando e quando a pederneira já é demasiado pequena, não conseguimos dar tiros, o soldado não consegue disparar. Então o soldado tinha que mudar a pederneira e usava esta ferramenta, deste lado, para desmontar aqui os lábios do cão e fazer a substituição da pederneira. A pederneira ia sempre envolta no mordente. Tinha sempre esta peça, que é o mordente, e que era colocado no cão da arma. Outra peça importante é esta que nós aqui temos.
que é um saca-trapos. Para que é que serve o saca-trapos? O soldado podia ter que descarregar a sua arma ou podia também ter que fazer a limpeza. E para fazer a limpeza do cano abrasivo, que retirava a ferrugem, porque estas armas enferrujam com muita facilidade. E depois voltavam a colocar um bocadinho de azeite no pano e passavam na arma de forma a que a arma ficasse oleada, para evitar que enferrujasse mais. Mas mesmo na batalha, mesmo quando não estavam no acampamento, eles tinham que tratar da arma, porque estas armas podiam falhar. Estas armas tinham cerca de 75% de probabilidades de funcionarem. Portanto, havia cerca de 25% de probabilidade de não era de não acertarem, era de não funcionarem mesmo, de não dar um tiro. Ou porque a pederneira estava gasta, ou porque alguma coisa estava mal na fecharia, ou por outro motivo. Eu já vou explicar. Era por isso que eles usavam este objeto, que é a agulha e o pincel. A agulha e o pincel. Para que é que serve? Eu há pouco, quando vos expliquei o funcionamento da arma de pederneira, expliquei que a arma tem aqui junto à caçoleta um pequeno orifício que é o ouvido. O ouvido da arma, muitas vezes, ficava completamente entupido com pólvora. Então o soldado, mesmo no meio da batalha, com todo o nervosismo que tinha que parar, tinha que pegar na agulha, tinha que desentupir o ouvido e depois, com um pincel, retirava os restos de pólvora. Este objeto era tão importante que não estava na mochila do soldado. Como podemos ver, o soldado trazia este objeto suspenso nos botões da farda. Estes objetos fazem parte do conteúdo da mochila do soldado. Mas na mochila do soldado, eles traziam outras coisas. E é importante percebermos que a mochila do soldado francês era muito mais leve do que a mochila do soldado inglês. Porquê? Os ingleses tinham as coisas muito bem organizadas, traziam a quantidade de comida necessária. Os franceses não. Os franceses queriam deslocar-se rapidamente de um sítio para o outro. E então o que é que faziam? Traziam a mochila o mais leve possível, de forma a conseguirem deslocar-se com velocidade. E como é que sobreviviam? Dependiam do roubo e do saque. Por isso é que na Rússia correu mal e aqui em Portugal, na terceira invasão francesa, quando as linhas de Torres Vedras estavam construídas e o Wellington disse à população para queimar tudo o que tinha e para vir para trás das linhas, foi a chamada política da terra queimada, molhada. E então existia por isso a lanada seca. A lanada seca era introduzida na alma do canhão e, enquanto estava a ser feita a limpeza do canhão, havia um soldado que estava junto ao ouvido e que estava sempre a tapar o ouvido da peça. E porquê? Porque podia haver alguma coisa a arder no interior do canhão. E se nós tivermos um incêndio em casa, não abrimos as janelas, fechamos-las. E aqui é a mesma coisa. Tapa-se o ouvido para que nada, tudo o que esteja a arder, para que o fogo se extinga e para que o canhão fique devidamente limpo. De seguida, introduzia-se a carga, que era o cartucho e o projétil, e a carga era empurrada com um soquete, que era um cilindro de madeira. Empurrava-se a carga até ao fundo da peça, muito bem, e introduzia-se no ouvido, que entretanto era destapado, furava-se a carga era furada, o cartucho era furado, introduzia-se o estupim, ou rastilho, e depois, com um bota-fogo, era colocado fogo no estupim, que se desfazia e que rebentava a pólvora. Como é que era o bota-fogo? O bota-fogo era um pau de madeira com uma corda à volta e a corda estava sempre a arder, porque era embebida em salitre, água com sal, e então ardia devagarinho. Em frente! Marcha! Atenção! Oh! Esquerda! Bom, certo! Alinhar. Descanso. Sai. Armas!
À vontade. Vos faço a apresentação. Sou poeta, sou galante. Vão descobrir num instante. E ouçam o autorretrato. Magro, olho azul, carão moreno, farto de pés e meu na altura, triste de faixa e também de figura, nariz alto, no meio e não pequeno. Mexo-me num só terreno, mais propenso ao furor do que à ternura. Bebo em níveas mãos letal veneno, ex-bocage em quem luz algum talento. Estas verdades eu mesmo as disse num dia em que me achava mais pachorrento. E vós, quem sois? Qual é a vossa graça? Eu sou Marília E eu sou Rosa. Que bonito. e já conhecemos a vossa poesia. Muito bem. Quer ver? Já tem aí o meu livro de rimas. Claro. Segunda edição. Sois belas, sois umas rosas. Vou dedicar-vos mais umas prosas. Mas ouça, Só que nós temos para vos dizer. vai sempre avante a paixão, buscando o seu doce fim. Os amantes são assim, todos fogem à razão. Vós suspirais pela posse das externas perfeições. Vós cobiçais deleites. Eu cobiço corações. Corações que enleio e que vós. Ora, ouçam então o que vos trago. Tu, flor de Vênus, corada rosa, leda, fragante, mimosa. Tu que envergonhas as outras flores, tens menos graça que os meus amores. Tu tens agudos e cruéis espinhos, ela tem suaves e brandos carinhos. Coisa mais linda. Marília, sente, respira. Meus doces versos ouve e suspira. Amor que diga qual é a mais bela, se tu, se ela. Precisamente passado 100 anos da data da batalha, da data em que a batalha foi ferida, que foi inaugurado o padrão comemorativo do primeiro centenário. Um padrão alto, elegante, mas singelo ao mesmo tempo, tem como símbolo principal o leão, símbolo de bravura, de coragem dos combatentes, e que tem no topo
uma esfera com uma chama, que é o símbolo da granada shrapnel, utilizada aqui no Vimeiro. E tem também algumas palavras. No dia 21 de agosto de 1908, veio aqui ao Vimeiro o último rei de Portugal. Um rei muito jovem, Dom Manuel II, que tinha apenas 18 anos. Ele tinha perdido o pai, o rei Dom Carlos, e o irmão, o príncipe Luís Filipe, o príncipe herdeiro, no dia 1 de fevereiro desse mesmo ano, de 1908, no trágico regicídio. E então, ele era rei há pouco tempo, quando veio ao Vimeiro. Chegou à estação dos Caminhos de Ferro, Torres Vedras, pelas 9h10 desse dia. E depois veio em cortejo automóvel até ao Vimeiro. E era impressionante ver a quantidade de pessoas que estava junto às estradas para ver o rei passar. As pessoas amontoavam-se e havia gente até nas árvores, pendurada nas árvores. Quando o rei chegou ao Vimeiro, foi recebido no meio de delirantes exclamações e saudações. A população dizia: "Viva el Rei! Glória à velha pátria portuguesa!" Viva el Rei! Glória à velha pátria portuguesa! Viva el Rei! Viva el Rei! Viva! Sua Majestade, Manuel Maria Filipe, Carlos Amélio, Luís Miguel Rafael Gabriel, Gonzaga Xavier Francisco de Assis Eugênio, é o rei de Portugal e dos Algarves. Veio hoje, dia 21 de agosto do ano da graça de 1908, a esta bela localidade do Vimeiro, para inaugurar o singelo padrão comemorativo da batalha aqui travada há 100 anos atrás. Este muito nobre e leal povo muito encantaram Sua Excelência. Espera em breve aqui voltar. E em nome da nação está feita a inauguração. Vamos de caminho por Torres Vedras, onde nos aguarda a bela refeição. Viva é o rei Dom Manuel II de Portugal! Viva o Rei! Glória à velha pátria valente e imortal! Velha pátria valente! Imortal! Imortal!